Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, meninos do quinto ano. Professor Dasky novamente, voltando para dar continuidade à aula que nós estávamos anteriormente falando de ciência, sobre água na natureza. E na aula passada a gente estava falando sobre o aquífero Guarani, onde é encontrado. E vamos falar mais um pouco do aquífero Guarani, qual o território que ele ocupa, onde é encontrado, em quais estados são. Então vamos lá. A área ocupada pelo aquífero Guarani é equivalente ao território da Inglaterra. Só a área que o aquífero Guarani tem água acumulada do tamanho da Inglaterra, França e Espanha junto. 2/3 dele ficam no território brasileiro. Observe o mapa. Nós temos aqui a localização do aquífero Guarani. Aqui está o país Brasil e ele está aqui, essa parte laranja no mapa aqui é todo o aquífero Guarani. Na legenda aqui está dizendo que aqui é o aquífero Guarani. A extensão do Brasil é de 800 mil quilômetros de reserva do aquífero Guarani. A extensão dele no Brasil é de 840 mil quilômetros. No Paraguai, que é um país vizinho ao Brasil, é de 58,5 mil quilômetros quadrados. No Uruguai é 58,5 mil quilômetros quadrados. Também na Argentina é o que chega mais próximo do Brasil, é 250 mil quilômetros quadrados. Dá um total de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Então, isso é informações retiradas dessa fonte de informação aqui que está aqui no mapa, é tirada da Agência Nacional de Águas. Então, o aquífero Guarani equivale a 1,2 milhões de quilômetros quadrados de reserva de água doce. Vamos entender um pouco do aquífero. No Brasil, o aquífero se estende pelos estados. Então, observe bem e espero que vocês anotem também para não ter dúvida na lista de atividade. No Brasil, o aquífero se estende pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, você perguntar para você onde se estende o aquífero Guarani, você vai dizer como ele se estende de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sua água é utilizada em pequenas quantidades no Rio Grande do Sul e abastece a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A água do aquífero Guarani, mesmo sendo ainda pouco utilizada, ela ainda é pouco utilizada para consumo, já está contaminada por causa dos poluentes que infiltram o solo. Então, o ser humano está contaminando esse solo, já está poluindo essa fonte de água e atingindo a camada da rocha. Por essa razão, vários estudos estão sendo realizados para que a água desse reservatório não tenha sua qualidade prejudicada. Olha o que é que diz aqui, tem um lembrete aqui. A água dos aquíferos passa pelos poros das rochas e é uma água tão limpa que não precisa nem ser tratada para ser consumida. Olha o tanto que é importante o aquífero Guarani, mas devido à ação do ser humano que estão contaminando o solo, faz com que a gente perda essa fonte de água potável. Mas os estudiosos estão fazendo um estudo para que não aconteça a contaminação dessa área. Vamos falar um pouco para frente. Aí, em seguida, nós vamos estar falando sobre o ciclo da água, como é que acontece o ciclo da água. A circulação da água na natureza constitui o chamado ciclo da água. Nesse ciclo, a água está sempre mudando de estado físico. Está sempre mudando de estado físico. Vamos conhecê-lo. Vamos entender como é esse ciclo da água. O primeiro ponto diz para você como é que acontece o ciclo da água. Sob a ação dos ventos e das raios solares, a água dos rios, lagos e oceanos evapora. Os seres vivos também perdem a água pela transpiração e alguns animais eliminam água pela urina. Nós somos assim, os seres humanos, nós transpiramos, que é o suor,
e a gente também, quando urina, elimina essa água pelo sistema urinário. Segundo passo, o vapor de água sobe, entra na camada fria da atmosfera, condensa-se em gotículas de água que formam as nuvens. Lembre disso. O segundo ponto para o ciclo da água: o vapor de água sobe e encontra a camada fria da atmosfera, condensa-se em gotículas de água que formam as nuvens. Terceira, essas gotinhas se reúnem e formam gotas maiores, que caem na forma de chuva. Se o frio for intenso, elas formam neve ou granizo, chuva de pedras, como é conhecida. Quarto, a água da chuva se infiltra no solo, onde é absorvida pelas raízes da planta, acumula-se entre rochas e nas rochas porosas chega à superfície e forma as nascentes do rio. Um dado importante que nós devemos saber é que tem plantas que acumulam bastante água, que tem delas que acumulam tanta água que ela passa por um período de seca até chegar, não, ela passa por um período de inverno e ela aguenta esse período de seca em seguida até chegar do próximo inverno. O umbuzeiro do sertão nordestino é conhecido como uma planta que armazena bastante água em suas raízes. Um umbuzeiro normal, com mais de 4 anos, ele pode acumular no subsolo de suas raízes, ele pode acumular até 1.000 litros de água. Isso é uma fonte importante de conhecimento para que vocês entendam que tem plantas que absorvem água mais do que outras. Então o umbuzeiro é uma dessas plantas que absorve pelas raízes bastante água para que quando chega o próximo inverno ela ainda esteja viva, porque a água é vida. Vamos lá. Aí nós temos aqui o esquema do ciclo da água que eu falei anteriormente. Nós temos a energia solar, a chuva, o vento, o oceano também, água subterrânea, os rios e lagos, a neve, o gelo, evaporação, vento, transporte de vapor de água. Então aqui neve, aqui então está o esquema do ciclo da água, como foi explicado anteriormente no tópicos 1, 2, 3 e 4. A energia solar mantém esse ciclo contínuo. Olha o tanto que o Sol é importante. A energia solar mantém esse ciclo contínuo em todos os lugares da Terra, desde que ela existe. Então, esse fenômeno aqui, o esquema do ciclo da água, desde o começo dos tempos, desde que a Terra existe, acontece esse ciclo em todos os lugares. A água que bebemos hoje é a mesma água que os dinossauros beberam há milhões de anos. Fato interessante, é tanto. Isso mostra que esse ciclo não mudou, que é o mesmo ciclo, temos os dinossauros até o nosso tempo de hoje. Então, há milhões de anos atrás, a mesma água que os dinossauros beberam é a mesma que nós bebemos hoje. Como diz aqui o esquema. Vamos lá, próximo. Vamos entender as porcentagens de água em seres vivos. Vocês entendem melhor. A cada espécie de ser vivo tem determinada porcentagem de água no corpo. Observe o gráfico. O gráfico diz assim: a porcentagem de água em seres vivos. Aqui nós temos a porcentagem de água, agora eu vejo. Em seres humanos adultos, a porcentagem de água é de 70%. O recém-nascido tem 90%. A galinha tem 74%. O peixe, 67%. A minhoca, 80%. A rã, 78%, a laranja, 87%, a cenoura, 84%, o milho, 70%, o tomate, 94%, o ananás, 87% e semente de girassol, 4%. Então, se eu perguntar para vocês qual a maior porcentagem de água entre os seres vivos, nós vamos achar aqui que a fruta, o tomate, tem uma maior porcentagem de água, está com 94% de água que tem. Tem uma perguntinha aqui rápida para vocês. Espero que vocês anotem no caderno de vocês e quando a gente voltar vocês me passam. Eu já dei a resposta lá embaixo. Responda rápido. Qual ser vivo tem mais porcentagem de água no corpo? O tomate ou a minhoca? A galinha ou a laranja? O peixe ou a rã? O milho ou o recém-nascido? Resposta: o tomate, a laranja,
arranque e o recém-nascido. Aqui está a sequência dos maiores percentual de água nos seres vivos. Ok? Vamos lá mais para frente um pouco. Vamos entender agora essas margens de porcentagem. Uma pessoa adulta tem cerca de 70% de água no corpo. Nos recém-nascidos, essa porcentagem chega a 90%. Por isso, dizemos que mais da metade do corpo humano é formado de água. Então, nosso corpo, mais da metade do corpo é formado de água. Nossa necessidade de água é de cerca de 2 litros por dia. Então, você tem que consumir ou beber 2 litros de água por dia, uma pessoa adulta, contando a água que ingerimos com os alimentos. Algumas partes do corpo humano têm mais água, outras menos. O sangue tem 80% de água e nela estão dissolvidas vitaminas, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares. O sangue é filtrado pelos rins. Então, quem faz esse processo de filtração do sangue é os rins. O rim tem um papel fundamental no nosso corpo. E os produtos tóxicos ficam dissolvidos na água, formando a urina, que é eliminado quando a gente faz o xixi. Esses produtos tóxicos saem pela urina. Também perdemos água pela transpiração. Então, quando é que perdemos água? Quando estamos fazendo alguma atividade ou estamos suando, nós perdemos água pela transpiração. Aqui tem um fato interessante no estudo da água. A água é um elemento da natureza, mas nós vamos ver o que o ser humano está fazendo com a água, que é conhecido como elemento da natureza. O que é que o ser humano tem feito? Aqui diz assim: a água é um recurso natural, ela é um bem de domínio público. Todas as espécies da terra têm direito a ela, pois é vital para a existência. Aqui tem uma contradição. Ela é um bem de domínio público, é um bem de todos. Todas as espécies têm direito, mas nem todos cuidam. Vocês sabiam disso? Espero que sim. A água propicia saúde, conforto e riqueza ao ser humano por meio de seus usos. O abastecimento, olha como é que era usado. População. O abastecimento da população é usado para beber, tomar banho. Ele é usado também no campo para irrigação. Ele é usado nas usinas hidrelétricas para a produção de energia, como nós vimos nas aulas anteriores de ciência, lazer e navegação, que alguns produtos no Brasil chegaram através dos rios, do mar, então a água facilita essa navegação. No mundo inteiro ainda domina a cultura do desperdício de água. Isso é uma coisa triste, meninos e meninas. No mundo inteiro é uma cultura do desperdício de água, e a crença de quem se trata de um recurso natural ilimitado. Afinal, se sempre chove, sempre há renovação de água, o que não é verdade? Pois o ciclo da água já não consegue mais purificá-la. Então, devido à ação do homem, esse ciclo não acontece mais. A chuva não consegue mais renovar esses lençóis porque o homem está poluindo os rios e o solo. Aí nós temos aqui a poluição do rio em Manaus, no estado do Amazonas, mas lembrando vocês que nós temos o rio Tietê, é um dos rios mais poluídos do mundo, está localizado no estado de São Paulo. Qualquer coisa vocês podem entrar no Google e pesquisar. E o Tietê, que vocês vão ver o que é que acontece nele de poluição. É um absurdo a poluição que acontece nesse rio. E aqui tem um lembrete para vocês, para que vocês façam reflexão sobre a água e também um alerta. O crescimento da população mundial está tornando a água um recurso natural mais estratégico para todos os países. Então ela vai ficar escassa, que está dizendo esse território. A cada 1.000 litros de água utilizada, outros 10.000 são poluídos. Olha esse absurdo. Se eu lembrando para que vocês, toda vez que você for escovar um dente, vocês deixar a torneira ligada, não deixar torneiras abertas, não desperdício de água. A cada 10.000 litros de água utilizada, outros 10.000 são poluídos. Dessa maneira, cada cidadão não tem apenas o direito de usufruir da água, mas também o dever de preservá-la. Então, peço a vocês que preservem a água, não contamine o solo, explique cada mãe e papai, não deixe a torneira aberta, não desperdice a água. Quando for tomar banho, tome um banho rápido, não passe muito. Quando for passar o sabonete no corpo, desligue o chuveiro.
lembrando que a água é um bem de todos, mas nem todos cuidam, mas não é porque os outros não fazem a parte dele que não podemos fazer a nossa, nós temos que fazer a nossa parte. Então, preservem a água, porque a água é vida. Aqui fica o meu abraço, e até a próxima aula de ciência. Quer dizer para vocês que estou com medo de saudade de vocês demais, e logo estaremos juntos.